Fala pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Ele seguiu recomendação da inteligência artificial e usou Nutella ao invés de pasta térmica do processador. E pasmem, o resultado não foi tão desastroso como esperado. Não, você não leu errado. Embora seja uma coisa que aconteceu recentemente e com o uso de inteligência artificial, ou seja, se a gente for levar em consideração, claro, que a inteligência artificial já existe há muitos anos para as grandes empresas, as grandes corporações, mas a gente colocando aí num cenário de uso doméstico, entre aspas, começou a se tornar mais viral, mais conhecida do grande público em 2021. Só que eu tentando pegar algum tipo de material aqui para o canal, eu fiz algumas pesquisas, e esse cidadão aqui, cara, que não tem o nome dele, o nome do canal é Infotech Studio. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, nem vou soltar o vídeo nem nada para vocês poderem acompanhar. Ele fez isso lá em 2021, quer dizer, a inteligência artificial ainda nem tinha começado, estava em fase bem embrionária, e o cidadão aí fez isso, cara, ele fez esse teste colocando pasta térmica no processador. No caso dele ali foi um teste mais a nível de entretenimento, essas doideiras que a gente vê por aí de canais que começam a fazer desafio, essas coisas meio doidas entre aspas, né? Não sei se foi com esse foco. Pelo que eu entendi do vídeo, eu cheguei a ver a boa parte do vídeo dele, era mais nesse conteúdo ali, de brincar e tal. Eu não sei se tinha realmente um viés de curiosidade, de ciência por trás disso, como a gente vai ver aqui. Diferentemente do que eu achava no início, eu segui vendo o vídeo do rapaz aqui, do Infotech Studio, e não, cara, ele realmente fez os testes, ele mostrou, aplicando ali a Nutella e tal, fez um comparativo e mostrou aqui, nessa tela vocês podem ver a diferença entre o uso da Nutella, da pasta térmica velha e da pasta térmica com o nitrato de prata, se não me engano, aqueles componentes lá. E ele faz os comentários do porquê que ele não seguiu jogando, a questão da Nutella ter borbulhado lá, enfim. Sugiro que vocês depois deem uma olhada nesse canal. Eu já tinha também, eu trabalho com informática há bastante tempo, eu já tinha ouvido diversos relatos de pessoas dizendo que na falta da pasta térmica a gente poderia usar pasta de dente, alguns outros componentes. A gente vai dar uma pincelada aqui nessa matéria, vamos trocar uma ideia. Fato é que há muitos anos atrás, até 2010, 2012, eu sempre trabalhei na área de suporte técnico. Pasta térmica era uma coisa muito comum e em alguns casos as boas pastas térmicas eram muito caras. Até hoje são, se você for usar pasta com componente de prata, se não me engano, outros componentes químicos que melhoram ali a dissipação de calor, mas também os processadores evoluíram muito, cooler, tudo isso ajuda a dissipar o calor. Então hoje, em alguns casos, a pasta térmica ou ela tá relativamente barata, porque não é uma coisa que você usa rotineiramente, você vai comprar ali uma seringa ou um potinho e aquilo vai durar muito, né? Ou, em alguns casos, dependendo até da configuração do processador, se você tiver um bom resfriamento, você às vezes nem consegue, em alguns casos, nem usar a pasta térmica, como a gente já viu aí em alguns PCs. Então vamos dar uma lida aqui na matéria, porque aqui, diferentemente de outros conteúdos que você vai encontrar no YouTube, aqui o cara, como eu falei, não fez um teste, não fez uma brincadeira, não fez nada a nível de entretenimento. Ele realmente testou, mediu e chegou-se a uma conclusão. Então, vamos lá, ó, a matéria do Vini Matias. Inteligências artificiais como ChatGPT, Gemini ou tantas outras que tem por aí são fascinantes e realmente podem ser integradas ao trabalho. Isso, claro, se você souber questioná-las e se forem bem direcionadas. Mas isso nem sempre é o caso. Recentemente, relatamos o caso de uma inteligência artificial do Google que sugeriu a alguém usar cola para prender queijo na pizza. Dessa vez o nosso amigo Alexandre Kopf, editor do portal GameStart, perguntou ao ChatGPT o que poderia substituir uma pasta térmica no computador, ali na CPU, né, no PC, no processador. As respostas foram pasta de dente, essa aí eu já conhecia, cotonete úmido, vaselina e queijo. Alex informa que a inteligência artificial deu prós e contras de cada opção. Não contente com as respostas, nosso colega procurou mais opções. Segundo ele, algum usuário relatou que o Gemini sugeriu substituir a pasta térmica por Nutella. Nosso herói, então, resolveu testar ele mesmo. Cara, que doideira isso, né, cara? Para o experimento, Alex usou uma placa de vídeo atual e um Intel Core i9 13900K, com uma ventoinha padrão para resfriamento. Ele tomou cuidado para colocar pouco e evitar que o creme com cacau
pois um excesso poderia fazer escorrer, né? Ele evitou ele colocar muita quantidade. Isso é inclusive a orientação de sempre, até mesmo com a pasta térmica. Eu lembro, trabalhei com isso muitos anos, como já disse, lembro de diversos colegas, e até eu mesmo no início a gente achava, né, tinha essa teoria, pelo menos ali no meio do pessoal, que quanto mais pasta você colocava, teoricamente melhoraria a dissipação do calor, porque a gente imaginava, né, isso estou falando nos primórdios, né, a gente imaginava que a pasta térmica é que era a responsável por resfriar o PC ali, o núcleo, né, o processador, e não é bem assim. Ela é mais uma questão de aderência, uma questão de melhorar a troca de calor do que necessariamente fazer o papel de resfriamento. Então a gente pegava lá, emplastava lá meio quilo de pasta térmica, e em muitos casos não, para não dizer todos, era muito ruim. O computador, ao invés de resfriar, acabava superaquecendo. O editor da GameStar diz que não se preocupou com um possível superaquecimento, porque os processadores modernos estão bem protegidos quanto a isso. Se necessário, eles mesmos diminuem a velocidade ou desligam completamente. Foi aquilo que eu falei no início da matéria. Em alguns casos o próprio processador, né, o próprio núcleo, placa-mãe, hoje em dia você já tem um circuito muito melhor com relação a isso. O próprio sistema já automaticamente já desliga, começa a emitir alertas, avisos, enfim, é um procedimento que é muito pouco provável que você consiga queimar um processador pela falta de pasta térmica ou pelo uso de alguma outra substância que não seja boa. Então eu vou no ChatGPT e vou fazer essa abordagem a ele do porquê ele está sugerindo isso. Vamos lá. Olha só que interessante, eu questionei aqui o ChatGPT se realmente ele tinha falado isso. Eu botei aqui, ó: olá, eu vi que você sugeriu recentemente o uso de Nutella, pasta de dente, cotonete, tudo aquilo que a gente viu no lugar de pasta térmica. Isso procede? Ele me respondeu aqui, ó: eu não recomendaria o uso desses itens como substitutos para massas térmicas, né, pasta térmica em eletrônicos. Esses materiais como Nutella, pasta de dente, vaselina, queijo, não são adequados para a transferência de calor. Podem até funcionar temporariamente em testes experimentais, mas não oferecem a condução térmica necessária para manter a temperatura ideal de um processador ou chip de maneira segura. A pasta térmica é formulada especialmente para conduzir calor de maneira eficiente e proteger os componentes eletrônicos. Substitutos improvisados podem levar ao superaquecimento e causar danos permanentes. E eu fui além aqui, eu botei, então eu não posso usar nada no lugar da pasta térmica. Ele fez ali uma introdução dizendo que na falta da pasta térmica o melhor é aguardar até você conseguir comprar e tal, mas sugeriu duas opções aqui numa emergência que você pode usar. Em teoria poderia usar pasta térmica branca, entre parênteses ali, não a de gel. Tem uma leve condução de calor, mas seca rapidamente e pode durar só poucas horas, o que reduz a sua eficácia. E a segunda opção que ele deu aqui, óleo de silicone, usado em alguns equipamentos eletrônicos, pode ajudar um pouco, mas sua condutividade térmica ainda é muito baixa e deve ser usado com muita cautela. Lembrando que são alternativas menos eficazes, ali numa questão assim de ultra necessidade e tal. Mas tá aí. Isso aqui tem que ser medido. A matéria, eu até voltei aqui para poder ver, a matéria é de 9 de junho de 2024. Então é recente. Segundo eles colocaram ali o teste, o questionamento que o rapaz que fez a condução ali do teste seguiu, foi recentemente, mas a base de dados do ChatGPT ela está em constante evolução, em constante atualização. Então de repente alguém pode ter feito uma crítica ou pode ter atualizado ali a base de dados do ChatGPT e ele reformulou. Então agora, se você tentar perguntar para ele o que eu posso colocar no lugar de pasta térmica, ele já não está sugerindo isso. Em alguns casos ele sugere, como a gente acabou de ver, pasta de dente e óleo de silicone. Talvez se eu perguntar, me dê mais duas opções, ele vai ficar me dando opções, mas sempre salientando isso. Olha, é uma situação esporádica, emergencial, o uso da pasta, pelo menos no que se tem notícia ainda hoje, o uso da pasta térmica é a melhor opção, né? E quanto melhor a pasta, materiais que conduzem calor, que dissipam melhor o calor, ajudam a dissipar o calor, melhor vai ser a pasta. Então, prata, entre outros componentes aí, agora tem umas até de... Vou fazer o mesmo questionamento aqui pro Gemini, vamos lá, botei aqui, ó. Olá, vi que você recentemente sugeriu o uso de Nutella, pasta, não sei o que, vaselina, queijo. Isso procede? Olá, compreendo sua dúvida. É importante esclarecer que não é, botou até um não em maiúsculo, não é recomendado utilizar Nutella, pasta, tudo isso como substituto para a pasta térmica, a pasta de dente, essas coisas, nada disso. Por quê? Aí ele fala ali, entra na questão da condutividade térmica, danos ao hardware, desempenho, limpeza.
o que é pasta térmica e para que serve. Ele deu uma resposta bem mais ampla do que o ChatGPT, isso é uma verdade, tá? Então ele diz aqui no final, ele não me recomendou nada, não falou nada, não deu nenhuma saída. Eu vou questionar aqui. Tem certeza, numa situação extrema, que eu precise usar o PC e não tenha pasta, existe sim alguma opção que pode substituir? Ele falou que não, com certeza, em uma situação extrema e temporária, algumas pessoas relatam terem utilizado produtos como pasta de dente ou grafite. No entanto, é importante ressaltar, aí ele volta de novo, ele não, pelo menos aqui, eu já vou mostrar para vocês o segmento aqui, eu continuei conversando, mas de novo ele dá ali, ele tenta fugir pela tangente ali, né? Ele dá ali que realmente algumas pessoas usaram, mas ele volta a botar todo aquele conteúdo, questão de que pode ser danoso, explica e tudo e tal e tudo mais. Mas aí eu de novo, né, fui mais enfático ainda, eu falei, eu quero uma opção, eu assumo os riscos. Aí ele colocou aqui, ó, entendo, mas é importante, de novo, voltou nessa tecla, só que dessa vez ele já foi um pouco mais específico. Ele botou ali uma introdução, fez ali um questionamento novamente, dizendo dos riscos, mas disso, ó, dito isso, algumas pessoas, de novo, né, ele sempre tira o corpo dele, relatam terem usado grafite, aí ele diz ali o porquê, embora seja um condutor de calor, o grafite pode causar curtos circuitos se entrar em contato com componentes eletrônicos, tá? O grafite tem algumas coisas ali, alguns componentes, se for um grafite de boa qualidade, né? Que realmente melhoram ali a condutividade. Eu não vou lembrar agora, mas eu já ouço há muito tempo isso, tá? Em alguns componentes eletroeletrônicos, motor de carro, algumas coisas assim, corrente de moto, bicicleta, muita gente usa para lubrificar, né? O grafite é um bom lubrificante também, mas consequentemente em alguns usos ali também ajuda a melhorar um pouco o calor, dissipar um pouco o calor. E de novo, pasta de dente. A pasta de dente pode ser utilizada como um último recurso, mas seu desempenho é inferior à pasta térmica e pode secar rapidamente, perdendo a eficácia. Eu perguntei a ele então por que a pasta de dente, há tantos anos eu ouço dizer, e muita gente já inclusive testou, dizendo que realmente é uma boa condutora de calor e na falta da pasta térmica pode ser usada. Ele botou aqui, uma afirmação que a pasta de dente seria uma boa opção, é um mito persistente na internet, mas não tem fundamento técnico. A pasta de dente, a pasta térmica é um composto específico, né, para essa finalidade que é conduzir calor. A pasta de dente não é adequada, ele entra ali nas coisas mais técnicas, né? A composição, não fala quais são, mas diz que a composição da pasta de dente tem alguns abrasivos, algumas coisas que juntas, num primeiro momento podem melhorar sim a condutividade de calor, mas ele começa a enumerar ali problemas, né? Secagem rápida, condutividade térmica limitada. Eu fiz o mesmo questionamento para o ChatGPT e para o Gemini a respeito da Nutella e a resposta, embora seja divergente no sentido de colocação das palavras, né? Ambos disseram a mesma coisa e novamente aqui ponto para o Gemini. Eu acho o ChatGPT muito mais assertivo em questões assim matemáticas, coisas ligadas a cálculos e tal, mas nessas questões assim mais, digamos, de mito de internet, eu acho o Gemini um pouco mais atualizado, uma linguagem mais atualizada, uma abordagem e uma resposta muito mais completa. Lembrando que eu estou usando o ChatGPT 4, a última versão, e o Gemini também aqui, eu não sei qual é a versão, mas é a mais atual aqui no modo gratuito, tá? Ambos no modo gratuito do Google aqui. Eu nem sei se o Gemini tem versão Pro. Hoje, se você for lá no ChatGPT e no Gemini pedir sugestões para a pasta térmica, você provavelmente vai ser orientado a não fazer essa besteira. Mas tá aí uma curiosidade interessante, gostei muito. Não fiz aqui em laboratório testes de bancada, mas fizemos aí uns questionamentos e a gente teve bastante resposta. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, um beijo, até a próxima. Não coloque Nutella, nem queijo, nem nem manteiga, nada no seu processador. É pasta térmica e só. Valeu, fui!